Eles disseram que foi sorte, mas a verdade é que aquele encontro mudou tudo. Ela só queria chegar em casa a tempo de corrigir as provas, mas no caminho, um grito, um corpo no chão e sangue, muito sangue. E foi assim que a vida da professora Clara Fonseca começou a ruir, ou a renascer. Clara tinha 33 anos, professora de literatura em uma escola estadual de São Paulo. Ganhava pouco, morava num apartamento apertado na Zona Leste com a mãe acamada e o irmão caçula, dependente químico. Ela não sorria fácil, não chorava fácil. A vida endureceu tudo. Seu único luxo era o café forte no fim do dia e os livros que lia de madrugada, depois que todos dormiam. Era uma sexta-feira qualquer. Até que não foi. Ela saiu mais tarde da escola, depois de resolver uma briga entre alunos. O sol já sumia quando passou pela viela onde evitava pisar. Mas naquele dia, o caminho mais curto virou armadilha. Um carro de luxo, parado, porta aberta e uma criança caída no asfalto. Era um menino, devia ter uns 8 anos. O rosto pálido, os olhos revirando. Clara congelou por um segundo. Só um segundo. Depois correu. Tirou o casaco, apertou o ferimento no abdômen. A camisa branca da criança ficou vermelha. Ei, me escuta. Olha pra mim. Fica comigo, tá? Ela dizia, com a voz trêmula, tentando conter o desespero. Ninguém em volta. Ninguém para ajudar. Ela ligou para a emergência com uma mão, enquanto pressionava o ferimento com a outra. O celular tremia nos dedos sujos de sangue. E ele, o menino, tentava falar. Meu pai. Mas a voz dele falhava, como se fosse sumir para sempre. O som da sirene veio minutos depois, mas para Clara foram horas. Quando os paramédicos chegaram, ela não quis sair de perto. Afastaram ela à força. E só quando ele foi levado, ela caiu, sentada na calçada, exausta e coberta de sangue que não era dela. Naquela noite, Clara não dormiu. Nem nos dias seguintes. A imagem do menino, os olhos dele, não saíam da mente dela. O hospital não deu informações. A escola também não soube de nada. Até que 5 dias depois, bateram à porta. 2 homens engravatados, olhar fixo, discretos, mas com um certo ar de poder. A senhora Clara Fonseca? Ela assentiu, desconfiada. O senhor Leonardo Brandão gostaria de agradecê-la pessoalmente. Leonardo Brandão. Ela já havia ouvido esse nome. Bilionário, um dos homens mais ricos do Brasil. Dono de empresas, bancos, fazendas e colunas em revistas que ela nunca poderia comprar. Mas o rosto dele era outro. Quando Clara foi escoltada até a mansão dele, num condomínio fechado a quilômetros de onde ela vivia, a primeira coisa que notou foi o silêncio. A mansão era impecável, fria, imensa, sem alma. E ele estava lá, de pé, de terno escuro, o olhar duro e cansado. Professora Clara, ele disse, sem sorrir. Ela não respondeu. A senhora salvou meu filho. Clara baixou os olhos. Eu fiz o que qualquer um faria. Ele se aproximou, devagar, e pela primeira vez, os olhos dele se quebraram um pouco. Não,
a maioria teria ignorado. Silêncio. Ele vai ficar bem? Ela perguntou baixinho. Leonardo assentiu. Por pouco. Se não fosse pela sua intervenção rápida, ele teria morto. Clara engoliu o suco. Sentiu o peso daquilo nos ombros. Eu fico feliz por isso. Mais silêncio. O tipo de silêncio que fala demais. Então ele respirou fundo e disse: eu quero retribuir. De alguma forma. Dinheiro, carro, emprego. Você escolhe. Ela o encarou pela primeira vez. Eu não quero nada. Todos querem alguma coisa. Eu só quero que ele fique bem. Leonardo a observou por um longo tempo. Como se não soubesse o que fazer com alguém que recusava tudo. Então, ao menos me permita oferecer algo, sem obrigação. Ela hesitou, mas acabou cedendo. Nos dias seguintes, começou a receber cestas de comida, remédios caros para a mãe, uma cadeira nova para o irmão. Tudo sem nome, mas com um remetente óbvio. Ele tentou recusar, mandou mensagens, ligou, mas não teve resposta. Até que um dia encontrou um envelope na portaria. Dentro, um convite. Venha ver como está o Davi. Ele pergunta de você todos os dias. Assinado Leonardo. Davi era o oposto do pai. Faltante, curioso, cheio de perguntas. Clara foi até a mansão com o estômago revirando, sem saber o que esperar. Mas quando entrou no quarto branco, com cheiro de hospital e brinquedos sem uso, o menino sorriu. Tia Clara! Ela quase chorou. Sentou-se ao lado da cama e ele agarrou a mão dela. Você me salvou, né? Ela riu, nervosa. Eu só te ajudei um pouquinho. Meu pai disse que você é uma heroína, que as pessoas assim são raras. Na porta, Leonardo observava em silêncio. E foi ali que tudo começou. As visitas se tornaram frequentes, primeiro por insistência de Davi, depois por vontade dela. Clara passou a conhecer os corredores daquela casa, o som dos passos nos mármores frios, o cheiro do perfume de Leonardo que parecia grudar nas paredes. Ele aparecia sempre depois das visitas, sempre com um olhar que dizia mais do que deveria. E ela começou a notar o jeito que ele encostava de leve na porta, como a voz dele mudava quando falava com ela, como ficava em silêncio quando deveria se afastar. Era errado, ela sabia. Ela era pobre, de um mundo sujo, barulhento, quebrado. Ele era poder, frieza, dinheiro, imunidade. Mas os olhares começaram a falar por si. Num domingo nublado, enquanto Clara se despedia de Davi, Leonardo a acompanhou até o portão. Você faz bem para ele, ele disse, sem encará-la. Ele também me faz bem. E você? Quem faz bem para você? A pergunta ficou no ar. Ninguém. Ela respondeu quase num sussurro. Silêncio. De novo. Então ele respirou fundo e disse: talvez eu queira mudar isso. Ela o encarou, o coração disparado, o medo real. Não devia. Eu sei. Naquela noite, Clara chegou em casa e chorou.
Chorou pela mãe que já nem reconhecia o nome dela, pelo irmão que sumia por dias e voltava como zumbi, por ela mesma, pelo que sentia e não devia. Mas o pior era saber que, mesmo sabendo, ela queria ver Leonardo de novo, ouvir a voz dele, sentir o jeito que ele olhava para ela como se ela fosse algo raro. Então veio a ligação. Clara, preciso da sua ajuda. A voz dele do outro lado era abalada. O que aconteceu? É Davi. Ele desapareceu. Ela largou tudo. E foi aí que a história começou a escurecer de verdade. O céu estava fechado e o coração de Clara também. Ela chegou na mansão às pressas. A mesma que antes parecia impenetrável, agora parecia em ruínas por dentro. Seguranças nervosos, empregados em silêncio. E no centro da sala, Leonardo, sem terno, sem postura, sem máscara. Davi sumiu há mais de 3 horas. Ninguém viu nada. A babá estava ao telefone, o segurança saiu por 10 minutos. É como se ele tivesse evaporado. Clara ficou em choque. Já chamou a polícia? Ele hesitou. Não, ainda não. Como assim? A voz dela saiu mais alta do que queria. Leonardo passou a mão no rosto. Olhos fundos, o rosto começando a se despedaçar. Se a imprensa souber, se isso vazar, vão destruir minha vida. Já tentaram antes. Sequestrar meu filho seria o golpe final. Ela entendeu, mas odiou entender. Você quer proteger a sua reputação, mais do que o seu filho. Ele olhou como se ela tivesse dado um tapa. Não, mas eu sei como esse mundo funciona. E você não faz ideia, Clara. Ela respirou fundo. Tentou se acalmar, mas por dentro, algo estava errado. Muito errado. Eu vou ajudar, mas você tem que ser honesto comigo. Tem alguém que faria isso com você? Ele hesitou. Desviou o olhar. Tem gente que me odeia. Inclusive, da minha própria família. Silêncio. Quem? Meu irmão, Augusto. Clara arregalou os olhos. Você tem um irmão. Tínhamos a mesma mãe, mas não o mesmo pai. Ele nunca aceitou isso. Sempre disse que eu roubei tudo que era dele, que meu dinheiro era dele por direito. Ela sentiu um calafrio. E ele saberia como entrar aqui? Leonardo assentiu. Ele cresceu aqui, conhece cada câmera, cada falha. Clara apertou os lábios. Uma raiva crescia dentro dela. Então você acha que seu próprio irmão sequestrou o David? Leonardo não respondeu. Não precisava. As horas seguintes foram sufocantes. Clara não conseguia parar de andar pela casa. O som do silêncio era insuportável. E no meio da madrugada, ela ouviu um choro, fraco, longe, veio do porão. Ela correu, coração na garganta, e abriu a porta velha de madeira. Desceu os degraus de pedra, umidade, mofo, escuridão. E ali, no canto, preso por cordas nos pulsos, com fita na boca e os olhos arregalados, estava Davi. Meu Deus,
Ela correu, arrancou a fita, abraçou o menino com força. Tia Clara, eu tava com medo. Ela apertou como se nunca mais fosse soltar. Mas a pergunta veio como um soco. Quem fez isso com você? E ele respondeu, com a voz fraca, mas firme. A babá. Minutos depois, Leonardo surgiu, desesperado. Quase caiu ao ver o filho. Clara entregou Davi nos braços dele, mas o olhar dela estava longe. Ela sabia que não era só isso. Então, algo clicou. Leonardo, onde está a babá agora? Ele parou. Sumiu. Clara voltou para casa no dia seguinte, mas não dormiu, nem comeu. Ficou sentada, olhando para o teto. Algo não encaixava. Por que esconder Davi dentro da própria casa? Por que o esconderijo mais óbvio? E por que o rosto de Leonardo mostrava alívio, mas também vergonha? 2 dias depois, Leonardo foi até a casa dela, sem segurança, sem carro preto, sem nada. Apenas ele. Clara, eu preciso falar com você. Ela abriu a porta, fria, cansada, ferida. Vai me dizer a verdade agora? Ele abaixou a cabeça. Foi o Augusto, sim, mas não como você imagina. Clara cruzou os braços. Explica. A babá foi paga, mas não por dinheiro, por vingança. Augusto queria que eu sentisse medo. Queria me quebrar por dentro, me ver vulnerável, mostrar que eu não sou intocável. E você achou melhor abafar tudo para proteger sua imagem? Não foi só isso. Ele deu um passo à frente. Eu tive medo. Medo de te perder. Medo de você descobrir o tipo de merda que é o meu mundo. Clara ficou sentada. Então agora, o que vai fazer? Leonardo suspirou. Eu já fiz. O quê? Ele a olhou nos olhos. Cortei tudo. Rompi com Augusto. Coloquei segurança 24 horas e mandei o Davi para fora do país, com minha irmã, até tudo se acalmar. Ela ficou chocada. Você o mandou embora? Foi o melhor para ele. E para você, ele hesitou. Eu queria que você ficasse. Silêncio. Aqui, perto de mim. Clara sentiu o mundo girar. Eu não sou desse mundo, Leonardo. Você sabe disso. E eu também não sou mais. Não brinca comigo. Eu não estou brincando. Eu sinto algo por você. Senti desde o primeiro dia. Desde que vi você suja de sangue, segurando meu filho como se fosse seu. Os olhos dela se encheram. Isso não pode dar certo. Talvez não, mas já deu errado demais para eu fingir que não importa. Naquela noite, Clara cedeu. Os corpos se encontraram no silêncio do apartamento apertado. Sem luxo, sem regras, sem máscaras. Ele, o bilionário destruído. Ela, a mulher que aprendeu a sobreviver sem ninguém. E no meio daquele quarto simples, nasceu um amor que não deveria existir. Um amor que, se fosse descoberto, destruiria os dois. Mas já era tarde demais. Eles já estavam afundados. O sol nasceu como se nada tivesse acontecido, mas dentro de Clara era tempestade. Ela acordou antes de Leonardo. Observou ele dormindo ali, naquele colchão velho, com a luz da janela cortando o rosto dele ao meio. Por um momento, ele parecia comum. Só mais um homem cansado, cheio de cicatrizes que o dinheiro não apagava. Mas ela sabia. A realidade voltaria assim que ele cruzasse a porta.
E voltou. Ele se vestiu em silêncio. Não disse bom dia, nem preciso ir. Apenas se vestiu, como se não soubesse o que falar. Clara não o culpava. Também não sabia. Quando ele colocou a mão na maçaneta, ela se levantou da cama. Isso não vai durar, né? Eu não sei. Respondeu sem virar o rosto. Ela sentiu. Então, não volta mais. A frase doeu, nela e nele. Mas foi dita. Leonardo não discutiu, só foi embora. E Clara ficou ali, de pé, sozinha, com o gosto amargo do que podia ter sido. Nos dias seguintes, ela voltou à escola, tentou se afundar no trabalho, corrigia provas como se isso pudesse apagar tudo. Mas o mundo parecia mais silencioso, como se o ar carregasse algo que ninguém via. Ela tentava esquecer, mas tudo lembrava ele. O som do celular vibrando, os passos no corredor, até a forma como o vento entrava pela janela do quarto lembrava o perfume dele. Ela se odiava por sentir falta. Então veio o convite. Um envelope, branco, simples, sem remetente, só um nome impresso em letras elegantes. Fundação Davi Brandão. Cerimônia de abertura. Clara sentiu o estômago revirar. No rodapé, um bilhete escrito à mão. Você salvou a vida dele. Agora ajude a salvar outras. Vai ter uma sala com seu nome. L. Ela rasgou o convite. Depois, chorou por horas. Mas no dia do evento ela foi. Usou o melhor vestido que tinha. Um tubinho preto, simples, com a costura já meio gasta. Prendeu o cabelo, passou o batom e foi. A fundação era gigantesca. Um prédio espelhado, moderno, no centro de São Paulo. Recepcionistas, câmeras, empresários, jornalistas. Era outro mundo. Mas quando ela entrou, tudo parou. Leonardo a viu de longe e, por um segundo, o mundo inteiro virou só ela. Ele não disse nada, só estendeu a mão. Ela hesitou, mas pegou. Eu achei que tinha dito para não voltar mais. E eu ignorei, como sempre fiz com tudo que me mandaram. Isso não muda nada, mas me lembra do que importa. A cerimônia foi rápida. Leonardo fez um discurso bonito. Falou da infância difícil, da ausência da mãe, da tragédia com o irmão e do milagre que salvou o filho dele. Uma mulher comum, de um lugar comum, me ensinou o que é coragem de verdade. Ele disse, olhando direto para ela. Essa fundação existe por causa dela e para honrar o nome dela. Clara sentiu o coração apertar. A sala Clara Fonseca era pequena, mas cheia de cor. Um espaço de leitura para crianças da periferia, com livros doados e poltronas onde ela mesma queria se sentar um dia. Ela se emocionou. Mas quando saiu da sala, algo a atingiu como um soco. No canto, uma mulher de olhos frios, batom vermelho e cabelo preso com força. Então é você, disse ela, cruzando os braços. Clara estranhou. Desculpa? A professora pobrezinha, a heroína, a amante. Clara sentiu o estômago revirar. Quem é você? Amanda sorriu, um sorriso venenoso. Amanda, a ex-mulher do Leonardo, mãe do Davi. Silêncio. Gélido. Cortante. Amanda se aproximou, o salto batendo seco no chão. Você acha mesmo que vai durar? Você
Você acha que ele é diferente de todos os outros? Clara não respondeu. Eu conheço Leonardo, conheço cada cicatriz, cada mentira. Ele é bom em fazer você se sentir única, especial, até que ele canse e ele vá embora, e vai levar tudo com ele, inclusive o que você nem sabe que já perdeu. Clara arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso? Amanda se inclinou, o rosto perto demais. Você ainda não sentiu nada? Ainda não enjoou de manhã? Não atrasou? O mundo de Clara parou. Você está dizendo que eu... Parabéns, mamãe. Agora sim você entrou no jogo. Clara saiu da fundação correndo. O vento frio batendo no rosto, o peito apertado, a mente em colapso. Ela entrou num táxi, suando frio, os olhos arregalados. No caminho, não pensava em Leonardo, nem na fundação, nem na Amanda. Só pensava em um teste de farmácia. No banheiro pequeno de casa, Clara encarou o bastão branco com as 2 linhas. 1, 2. Confirmado. Ela estava grávida. A primeira reação foi o pânico, depois o silêncio. Ela sentou no chão, encostou na parede e chorou como nunca. Não pelo filho, mas pelo caos que aquilo traria. Ela sabia o que significava carregar o filho do Leonardo Brandão, sabia o que a imprensa faria se descobrissem, sabia o que Amanda poderia fazer. E, o pior, sabia o que Leonardo não faria. Porque ele era parte do problema. E ela estava sozinha. De novo. Clara sumiu. Desligou o celular, parou de ir à escola, recusou qualquer contato com o mundo que vinha de fora. Foram 7 dias trancada naquele apartamento apertado, vivendo de miojo, medo e silêncio. A barriga ainda nem mostrava, mas ela já carregava o peso de uma vida inteira. Ela pensou em tudo, em aborto, em fugir, em mentir, em contar. Mas no fim, não fez nada. Só chorou e sentiu uma raiva crescente de si mesma e dele. Na manhã do 8º dia, ela ouviu as batidas na porta. Fortes, impacientes. Ela soube antes de abrir. Era ele. Clara, abre essa porta, agora. Ela não queria, mas abriu. Leonardo estava de barba por fazer, olheiras fundas, o cabelo bagunçado, nada parecido com um homem poderoso de sempre. Você sumiu. Achei que fosse isso que você queria. Ela respondeu seca. Eu fiquei louco, Clara. Fui até a escola, liguei para todo mundo, fui na casa da sua mãe. Ela endureceu o rosto. O que você quer? Ele hesitou. Os olhos buscavam algo no rosto dela. Amanda te procurou, né? Clara cruzou os braços. Sim, e ela me disse a única coisa que você não teve coragem de dizer. Leonardo ficou em silêncio. O suficiente para confirmar tudo. Eu ia te contar, juro, mas não naquele dia, não daquele jeito. Você mentiu. Eu omiti, por medo. Medo do quê? De perder o controle? De ter um filho com uma mulher como eu? Pobre, invisível? Ele fechou os olhos, respirou fundo, mas não retrucou. Você vai embora de novo? Vai mandar dinheiro, uma babá, um advogado? Não, eu quero ficar. Ela riu, um riso amargo. Você não tem ideia do que é ficar, Leonardo. Ficar é ver sua mãe morrer aos poucos num sofá velho. Ficar é catar seu irmão no chão da Cracolândia às 3 da manhã. Ficar é cuidar de 30 crianças numa sala abafada com um salário de merda. Você não sabe o que é isso. Silêncio.
Mas eu quero aprender com você. Ela se calou, os olhos marejados. Me deixa tentar, Clara, por favor. Ela o encarou por longos segundos. Depois desviou o olhar. Me dá tempo. Ele assentiu. Tudo o que você precisar. E foi embora. Mas Clara sabia. Não era só tempo que ela precisava. Era paz. E aquilo ela não ia encontrar com ele. Ela voltou a trabalhar. Na escola, os olhares curiosos e cochichos voltaram com força. Alguns colegas sabiam do envolvimento dela com Leonardo, outros só imaginavam. Mas o silêncio dela alimentava tudo. E então, numa tarde qualquer, quando saía da escola, viu Amanda encostada no carro preto do outro lado da rua. De novo. Já está grande o suficiente para dar entrevista? A mulher perguntou com um sorrisinho cínico. Clara parou, exausta. O que você quer agora? O que sempre quis, que você suma. Não vai acontecer. Você acha mesmo que vai conseguir sustentar esse bebê num quarto mofado, com um salário de professora? Acha que o Leonardo vai largar tudo por você? Eu não quero que ele largue nada. Ótimo, porque ele não vai. Clara ficou em silêncio. Você acha que ele é diferente, Clara? Que com você vai ser outro final? Que não é só mais um brinquedo quebrado na prateleira dele? Ele não é assim. Não é? E você o conhece há quanto tempo? 2 meses? 3? Amanda deu um passo à frente. Eu fiquei casada com ele por 9 anos. Eu vi o que esse mundo faz. Eu vi o que ele faz. E vou te dizer uma coisa. Ela se aproximou, sussurrando. Não existe final feliz pra gente como você. Clara manteve o queixo erguido. Pode me ameaçar, Amanda. Pode mentir, mas não vai me fazer correr. Ela sorriu irônica. Não precisa correr. O tempo vai correr por você. No dia seguinte, Clara passou mal no banheiro da escola. Foi levada de ambulância. E ali, na maca, sozinha, com o teto branco rodando, ouviu a frase que mudou tudo. Você tem que ficar de repouso absoluto, ou pode perder o bebê. O mundo escureceu por segundos. Quando abriu os olhos, Leonardo estava lá, ao lado da cama, de cabeça baixa. Eu o vim assim que soube. Ela o encarou. Não grita comigo. Não quero discussão. Não vim para isso. Eu quase perdi. Eu quase... Mas não perdeu. Ele tá bem. Vocês dois estão. Eu tô assustada. Eu também. E se eu não conseguir? Ele pegou a mão dela. Então a gente falha junto, mas eu não vou embora. Pela primeira vez, Clara acreditou. Nos dias seguintes, ele ficou por perto. Ajudou com a comida, os medicamentos, os exames. Levou o irmão dela para uma clínica. Pagou uma cuidadora para a mãe. Não disse que era caridade, só fez. Clara não sabia como lidar. Era o mesmo homem que falhava, mas era também o único que estava ali agora. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou uma noite. Ele olhou para ela com olhos cansados. Porque pela primeira vez, eu quero algo que o dinheiro não pode comprar. E o que é? Você. Silêncio. Ela quase sorriu. Mas antes que respondesse, o celular dele tocou. Ele atendeu e o rosto mudou. O quê? Clara gelou. O que foi? Leonardo desligou, pálido. É o Augusto. Ele desapareceu. A notícia se espalhou rápido. Augusto Brandão, irmão de Leonardo, herdeiro rejeitado, inimigo declarado, desaparecido. Clara soube pelos jornais, mas o tom da reportagem era outro. Falavam em sumiço, em fuga, mas os olhos de Leonardo diziam: perigo.
Você acha que ele está vindo atrás de você? Clara perguntou, sentada na poltrona da clínica onde fazia o pré-natal. Leonardo estava em pé, inquieto, olhando pela janela como se esperasse uma emboscada a qualquer instante. Não sei, mas conheço ele. Ele não some sem motivo. Ele se esconde antes de atacar. Clara ficou em silêncio, a mão na barriga. O bebê já mexia, um chute fraco, mas presente. Ela sentia a vida crescendo dentro dela e o mundo lá fora desmoronando. O que você vai fazer? Leonardo virou, os olhos vermelhos de tensão. Tudo o que for preciso. No mesmo dia, a casa de Clara foi arrombada. Nada foi levado, exceto uma coisa. Uma pasta com exames, ultrassonografias e o nome do médico do bebê. Foi intencional. Ela soube na hora, e junto da raiva veio o pânico. Ele quer me atingir por você, Clara disse, trêmula, sentada na cozinha da mansão de Leonardo. Não é sobre grana. Não é sobre disputa. É pessoal. Leonardo passou as mãos no rosto. A gente vai sair daqui hoje. Eu vou tirar você de São Paulo. Temporariamente. Só até ele aparecer. Ou até eu resolver isso. Clara hesitou. Fugir? Proteger. Você já fugiu antes. Mandou seu filho embora, agora quer mandar a gente também? Não é fuga. É estratégia. Não, é covardia. Leonardo deu um passo à frente, a voz mais baixa, mais sincera. Eu tô com medo. E eu não sei mais fingir que não tô. Esse homem é capaz de tudo. Ela respirou fundo. Eu também tenho medo. Mas fugir não é a resposta. Então o que você sugere? A gente enfrenta. Silêncio. Longo. Ele assentiu. Tá bom. Mas a gente enfrenta do meu jeito. Na noite seguinte, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa. Clara achou que ele tinha enlouquecido. Mas ele subiu no palco, encarou as câmeras e contou tudo. Sobre o passado, sobre a rivalidade com o irmão, sobre o sequestro de Davi, sobre Clara e, por fim, sobre o bebê. Eu errei muito, mas pela primeira vez eu tenho algo que não quero esconder. E se proteger minha família significa expor minha vida, que seja. As manchetes estouraram como bomba. Leonardo Brandão assume filho com professora. Milionário confessa guerra familiar. Filho fora do casamento gera crise no Império Brandão. Mas, pela primeira vez, Clara dormiu em paz. Por pouco tempo. 3 dias depois, o carro dela explodiu. Estava estacionado em frente à escola. Era antigo. Dela desde os 25. Ninguém se feriu. Mas foi aviso claro. Clara chorou em silêncio naquela noite. Mas não por medo. Por raiva. Isso não vai acabar enquanto ele estiver solto, ela disse. Leonardo concordou. Então a gente pega ele. Com a ajuda de um detetive particular, alguém de confiança de Leonardo, começaram a rastrear Augusto. Contas congeladas, chamadas interceptadas, mensagens antigas. Tudo levava a uma casa de campo no interior do estado. Leonardo quis ir sozinho. Clara não deixou. Este filho é meu também. E se você cair, eu fico aqui para continuar a luta. Ele não respondeu, mas levou ela junto. Chegaram na casa no fim da tarde. Abandonada por fora, viva por dentro. Luzes acesas, gerador funcionando, porta destroncada. Leonardo entrou primeiro. Depois, Clara. Augusto estava lá, sentado, bebendo, como se já esperasse. Veio se despedir, irmão. Leonardo ficou firme. Vinha acabar com isso. Augusto riu, um riso doente, cheio de raiva acumulada há anos. Você sempre achou que podia resolver tudo com dinheiro, com discursos, com controle. Mas você não controla a dor. E eu só sou isso agora. Dor. Você tentou matar meu filho. Agora tentou matar a mãe dele.
Quis mostrar que você não é invencível. Clara se aproximou. Os olhos dela queimavam. Você quase matou um inocente. O que quer de verdade? Augusto levantou devagar. Ver ele perder, como eu perdi. Perder o que, Augusto? Minha mãe. Minha herança. Meu lugar. Eu era o primeiro. O certo. Mas ele foi o escolhido. Sempre. Leonardo deu um passo à frente. Você nunca perdeu nada, Augusto. Só não soube valorizar o que teve. E agora, você vai pagar. Foi quando Augusto sacou a arma. Clara gelou. Leonardo também. Mas ninguém gritou. Tudo ficou lento. Vocês acham que vão sair daqui vivos? Silêncio. E então, um disparo. Augusto caiu no chão, com um tiro no ombro, gritando de dor. Atrás dele, o detetive particular, com a arma ainda quente. Desculpa a demora, ele disse calmo. Leonardo correu até Clara, abraçando-a como se o mundo fosse desabar. Ela tremia, mas estava viva. O pesadelo tinha acabado. Ou quase. Horas depois, na delegacia, Clara prestou depoimento com a voz embarcada. Leonardo ficou ao lado dela o tempo todo. Augusto foi levado sob custódia. Tentou gritar, ameaçar, espernear, mas agora não adiantava mais. Clara voltou para casa com Leonardo. Silenciosos, exaustos, mas juntos. Pela primeira vez, ela sentiu que podia respirar. Mas, no fundo, algo ainda estava por vir. Algo que nenhum dos dois esperava. Algo que mudaria tudo. De novo. Clara acordou com contrações. Era madrugada. O relógio marcava 3:12 da manhã. Ela não gritou, não chorou, mas sentiu no fundo da alma que era a hora. Amor, sussurrou, tocando no ombro de Leonardo. O bebê? Ele pulou da cama, calçou os chinelos do avesso, pegou a chave do carro e em 5 minutos os dois estavam a caminho do hospital. O trajeto foi rápido, o mundo parecia em câmera lenta, mas o coração deles batia como tambor em guerra. O parto foi tenso, complicações, trabalho de parto prolongado, pressão instável. Clara perdeu sangue. Leonardo, do outro lado do vidro, só conseguia segurar o rosário da mãe, mesmo sem acreditar em nada há anos. E então, o choro. Forte, vivo, um som que rasgou a madrugada. É um menino, disse a médica, com um sorriso cansado. Leonardo chorou, sem vergonha, sem armadura. Horas depois, Clara segurava o bebê nos braços. Ele tem seu nariz, ela disse, com a voz fraca. E seu queixo, e sua força, Leonardo respondeu, ajoelhado ao lado dela. Qual vai ser o nome? Leonardo respirou fundo. Davi. Ela sorriu. Em homenagem ao meu filho? Ele balançou a cabeça. Em homenagem ao nosso filho, porque você salvou ele e me salvou também. O tempo passou. Augusto foi condenado. A mídia cansou da história. A Brown Dam Corp mudou de direção. E Leonardo também. Ele vendeu parte da empresa, investiu em projetos sociais, se afastou dos holofotes. Clara voltou a dar aulas, na mesma escola, com mais respeito, mais amor. Mas o maior prêmio deles crescia em casa. Davi. Um furacãozinho de cabelo bagunçado, riso fácil e olhos atentos. Num fim de tarde, sentados no quintal, Clara deitou no colo de Leonardo, enquanto o filho brincava com um carrinho de madeira no chão. Você lembra do dia em que a gente se conheceu? Ela perguntou. Lembro que te ofereci um café,
E você recusou. Porque você era um babaca. E agora? Agora você é meu babaca. Eles riram, longo, alto, livre. A vida não ficou perfeita, mas ficou real. E no meio das cicatrizes, da bagunça, do caos, eles encontraram paz. Porque às vezes, o maior final feliz é só começar de novo.